conheço a Tati há muito tempo. Ela foi uma das primeiras que acreditaram no meu trabalho de fotógrafa. Eu sou muito grata pela amizade dela. A gente tem tanta coisa em comum desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente se identificou e não se largou nunca mais. A Tati é mãe do Pedro, ele vai fazer 5 aninhos, ele faz um aniversário um dia depois do Vicente. E a Tati, ela é assim, a mãe que mais se transformou como mulher sendo mãe. E ela vai contar essa história que é linda e emocionante. Prepara o lenço. Tati, o que foi, assim, a maternidade para você? Eu sei que para você a maternidade, ela bateu de um jeito mais especial. Eu queria que você compartilhasse a sua história. Bateu, porque o Pedro é tudo na minha vida, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, é bem isso mesmo. E eu sempre quis ser mãe, meu sonho de vida. Sou realizada profissionalmente, quis ter na hora certa para fazer tudo perfeito, né? E aí nasceu o Pedro, aquele menino que eu sempre quis, tão esperado. Primeiro neto, a família toda, né, enlouquecida, o pai, enfim, todo mundo. E o Pedro é uma criança incrível. E tão incrível que realmente mudou completamente a minha vida mesmo, a minha história, a minha fé. Hoje eu devo tudo a ele, ao olhar dele, através dele, né? E o Pedro, assim, aquela criança linda, forte, agitada e ao mesmo tempo tão agilizado, tão independente de si. Foi uma criança que eu idealizei todos aqueles sonhos. Toda mãe, né, Tati? Eu acho que quando a gente tá grávida, principalmente do primeiro filho, a gente fica, nossa, ele vai ser até o jeito físico e como ele vai ser na personalidade, né? Aí não nasce nada igual do que a gente pensou, mas nasce melhor. Nasce melhor. Nasceu com o narizinho que eu sempre quis. Eu falava tanto, eu quero que ele tenha um narizinho bem bonitinho. Ele tem um narizinho lindo. Tem mesmo. Mas, como mãe, assim, você descobriu que o Pedro, ele tinha que ter atenção especial sua, principalmente sua, porque é mãe que vê, é mãe que percebe, tem coisas que só, eu escrevo isso no livro, tem coisas que só a mãe pode fazer, pai não consegue muitas vezes, a avó não consegue, a escola não consegue, babá não consegue. Tem coisa que é só mãe que percebe, só mãe que acompanha, e só mãe que muda, e é só mãe que luta. E assim, o Pedro, ele é autista, de grau leve, e hoje eu consigo, assim, aprender muito com ele. Hoje muita gente me fala assim, nossa, ai, pai de autista, que problema. Não, não é um problema. Pelo contrário, eu tive a sorte de ser a mãe dele e enxergar o mundo através dos olhos dele. Mas, Tati, quando você recebeu o diagnóstico, pra você foi muito duro aceitar ou não? Foi porque eu acho que existe um período de negação. Eu só tenho ele de filho e ele pra mim era tudo, é tudo. Então, é tudo. E por ele ser assim uma criança linda, cheia de energia, a gente não via nada de diferente. E por ser um grau super leve. Super leve e bem confundido até entre diagnósticos médicos, né? Não foi o primeiro médico que fechou o diagnóstico. Mesmo assim, eu acho que o papel da escola foi fundamental para chegar no diagnóstico. Mesmo assim, existiu sim um período de negação da minha parte, da família. E porque é aquilo, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, às vezes a gente fala, nossa, não, mas e aquilo outro ai, não, por que comigo, por que ele? Porque sim, ele. Porque ele é assim, desse jeitinho que veio para mudar tudo. E mudar para melhor, né? Eu aprendo todos os dias com o Pedro. E eu acredito que quanto mais eu falo para as pessoas dele, mais Deus me usa para passar Deus para as pessoas, porque através desse diagnóstico eu descobri um Deus incrível que tem propósito em tudo, em cada degrauzinho dessa evolução do Pedro, que em um ano foi tão maravilhosa, tão incrível e me transformou também como mãe, como pessoa, como profissional,
porque a partir do momento que eu aceitei, e aí quando a gente aceita, vamos em frente, vamos fazer o melhor possível para ele tá bem, para eu também conseguir sim falar disso de uma maneira tranquila. Existe preconceito sim, e eu preciso socializar meu filho. Quanto mais ele se socializar, mais ele vai melhorar e vai ficar bem. E foi assim que tudo começou a ter sentido até pra mim, até no meu trabalho, porque por muitas vezes eu me questionava e falava, nossa, eu lido com autoestima, com beleza, que é muito legal, mas e aí? É só isso? E hoje eu vejo que é muito além disso. Hoje eu ajudo uma mãe a encorajar ela a ir atrás de um diagnóstico, ou mesmo indicar um profissional para ajudá-la, porque para mim os profissionais foram muito importantes. O Pedro faz terapia ocupacional, ele tem psicóloga comportamental, ele faz fono, ele tem professora psicopedagoga. É toda uma estrutura que é necessário para aprender a entender determinadas atitudes e respeitar muitas vezes. E eu vejo tantas mães tão perdidas, como eu já fiquei tão perdida, e de repente poder direcionar, nem que for passar um contato de um profissional ou falar de Deus para essa pessoa e que ela perceba que não é um problema, não é mesmo. Não, porque a gente conhece muitos autistas que despontam nos esportes. Você fala que o Pedro consegue descobrir a senha do seu celular, não importa quantas vezes você mude. Então, assim, ele se sobressai em muitas coisas. E eu tenho certeza que ainda com uma mãe acompanhando de perto e estimulando, consegue identificar muito mais rápido do que crianças que não têm esse tipo de coisa, né? Sim. Porque percebe, ele desponta na natação, né, Tati? É incrível nadando. E parece que ele se encontra no mundo dele, ele nadando e virando. Ele nada com uma sutileza, com uma beleza. É lindo de ver. Tati, qual foi, assim, o seu maior... qual foi ou qual é o seu maior desafio? O que mais, assim... O que mais te dói quando você vê alguma situação? Você acha que a socialização é a parte mais difícil para você como mãe? Porque eu não vou perguntar dele, porque ele é uma criança, ele não vê a maldade que a gente vê, muitas vezes. Então tem coisas que ele não vai nem lembrar, nem saber, nem, né? Mas eu acho que a dor é muito mais doída na mãe do que no filho. A vacina que vai lá e a gente dá na criança é o nosso coração que sangra. O tombo... Mãe sofre, né? Mãe sofre. E é por isso que eu digo, as mães que são inspiradoras para mim são essas que têm aí as dores e conseguem lidar. Porque é difícil lidar com muitas coisas. Cada um tem uma dor diferente e um ponto fraco, né? Mas para você, o que é mais difícil nessa fase de mãe do Pedro, assim? Eu acho que o mundo ainda não está preparado para crianças especiais em inclusão. Isso é uma verdade, é uma realidade que eu comecei a viver há um ano atrás e eu vejo que ainda é difícil porque as pessoas julgam. Então, ver ele, que é uma criança linda, perfeita, com algumas dificuldades e não entendem, e a primeira coisa que vão fazer é julgar. Então, vem, ai, nossa, que criança mal educada, ou ai, meu Deus, os pais não devem nem ligar para esse menino. E não é assim, né, que funciona. Muitas vezes é porque o Pedro realmente ele tem uma dificuldade de socializar, mas que se o olhar do outro está aberto àquilo, ele vai chegar, ele se comunica super bem, ele brinca bem, então ele só precisa sentir que tá tudo bem. Não tem um olhar maldoso para ele. Sentir acolhido, né? Se sentir acolhido. E eu acho que cada vez mais, quanto mais ele cresce, mais também ele sabe lidar com as emoções, né? Muito, e isso é o que faz dele uma criança incrível, porque ele me surpreende todos os dias, com evoluções. Então, assim, era um desafio eu levar ele numa festinha de criança, ele adora doce, ele adora. E conseguir fazer com que ele entendesse que tem que esperar a hora do parabéns para ele poder pegar um brigadeiro
ou, né, enfim. Mas isso é difícil com qualquer criança. Sim. E me surpreende, porque outro dia ele foi numa festinha e ele pediu, primeiro ele pediu se podia, depois eu falei, pede pra mãe. Aí ele pediu pra mãe da criança, aí ele voltou ainda com, ela deixou. Então, assim, só essa conquista dele esperar a permissão já é uma baita evolução para mim. E eu sei que isso faz bem para ele também, porque ele tá no caminho que ele vai se encontrar na vida. A vida é assim, a vida, né, a gente tem regras para seguir, a gente tem momentos de espera, momentos de conter um pouco aquela emoção, a impulsividade, e que para ele é tão verdadeiro que é tudo muito natural, né? Ele não guarda um sentimento que ele está sentindo naquele momento. E muitas vezes é isso que para mim, ao meu ver, ele o torna tão especial. Porque eu falo, nossa, ele é muito verdadeiro, né? Assim, às vezes a pessoa vem e vai fazer um carinho na cabeça dele, machuca e fala, tá doendo. Ô Tati, a gente tem a tendência como ser humano, nem é mãe isso, de tentar fugir do problema. Então a gente identifica um problema, no fundo do coração a gente sabe que aquilo é um problema que a gente precisa lidar, mas por não saber lidar a gente quer fugir. Então a gente entrega um pouco tanto as responsabilidades quanto distribui, assim, tipo, sei lá, vai pra escola, vai fazer mais atividade, vai não sei o que lá, em vez de enfrentar de frente. E a criança que mais exige mais atenção dos pais é aquela que mais precisa de cuidados e tudo mais. Então, o que você falaria para as mães que tentam de qualquer jeito, assim, não ver, fecham os olhos e não querem encarar de frente e ver algum tipo de problema, não digo... Alguma dificuldade. Uma dificuldade qualquer, porque em todas a gente é assim, né? Criança que, por exemplo, na escola é sempre chamada, a gente quer ficar mudando de escola, não tem isso? Tem isso. Eu acho que realmente a escola tem que estar junto com a mãe, com os pais, porque é a partir da escola que vai vir um retorno de algo que muitas vezes a gente não enxerga na nossa casa, né? Eu mesmo, por muitas vezes, ele fazia assim, apontava para a água, eu já ia lá, dava a garrafinha aberta, sem ele precisar fazer um esforço de água, mamãe. Então, a partir do momento que me conduziram a isso, olha, o Pedro ele está com certa dificuldade no falar, ele precisa, né, falar mais para a idade dele. Aí você tem que estar aberta para tentar ajudar seu filho. Não fechar os olhos e criar um mundo que na sua cabeça está tudo bem, porque não está. E só ele vai ser beneficiado. Quanto mais cedo a ajuda vier, mais cedo vão ter as respostas e você vai assim, presenciar as evoluções. E cada evolução é muito maravilhosa de se ver, de poder ser comemorada. E ele com certeza vai ser melhor, vai ser uma criança melhor com ele mesmo. Que como mãe eu fico brava às vezes. Falam assim, acho que o Martim tá demorando pra engatinhar. Que demorando o quê? Cada um tem seu tempo. Vem aqui, filhinho, não precisa engatinhar, eu te carrego. Não é? Sim, por muitas vezes eu né, assim, até pelo diagnóstico dele ter sido mais demorado para se fechar. Com quantos anos? Com 3 anos. Desde os 2 ele começou a fazer fono, começou a fazer psicóloga comportamental na escola. Aí tem um auxiliar terapêutico que ainda ajuda ele na escola para alguns momentos que ele precisa se organizar melhor. A terapeuta ocupacional é incrível, de maravilhosa. Eu acho que realmente assim, o mais importante é a gente assumir pra gente mesmo que tá difícil. Então, por que não procurar uma ajuda? Então, eu acho que assim, os profissionais, tanto para a criança quanto para mim, foram fundamentais. Tati, para você, além da ajuda de Deus, que é em primeiro lugar, você vai na terapia? Vou e é um momento maravilhoso que eu enxergo através de muitas coisas, assim, dos problemas mesmo, eu enxergo o agir de Deus. Em cada detalhezinho, em cada coisinha tem um propósito ali. Eu li em algum livro alguma vez que as crianças, elas vêm para
mudar as mães, porque se mudar mesmo, eles só vão se aperfeiçoar, eles vêm para aperfeiçoar as mães, porque se aperfeiçoar eles só vão conseguir quando eles tiverem um filho. Eu acho isso muito lindo, porque eu acho que Deus escolhe, parece que cada filho é de acordo com a personalidade da mãe, no que precisa ser mudado, dá um jeitinho ou de outro para que você seja moldado, tenha aquela experiência, não é? Sim, muito. O Pedro, ele me ensina muito em vários sentidos, mas acho que o principal, o Pedro é uma criança muito simples. Ele não tem vaidade. Eu pergunto para ele, filho, o que você quer de Natal? É Natal. Ele, mamãe, doce. Eu, mas por que doce? Porque é o que eu preciso. Ele quebra qualquer protocolo, assim, principalmente da vaidade, eu acredito, porque não é a roupa mais bonita, combinandinho com o tênis. Ele, mamãe, esse tênis tá duro, eu não quero molinho. Então, isso, assim, é uma das coisas que eu acho que mais mudou e mais me muda sempre. E logo você que sempre lidou com esse universo, né? Exatamente, por eu lidar com esse universo da beleza, da vaidade, em todos os sentidos, vem um anjinho maravilhoso para me mostrar que a vida vai muito além disso. E eu glorifico muito a Deus por isso, por eu enxergar, por isso que eu digo para você que eu enxergo hoje, que sorte a minha poder enxergar o mundo através do olhar dele. Você falou da negação que as mães têm quando descobrem o diagnóstico da criança, e também existe um luto. Existe. O que é exatamente esse luto? Então, o luto, eu digo que é necessário passar por esse luto, porque é uma fase que tudo que foi idealizado fora da realidade acontece. Você está ali vivendo uma fase que você fala, poxa, por que eu, por que meu filho, por que isso está acontecendo, por que tem que ser comigo, por quê? Então o luto são os porquês não respondidos. E nada mais é do que você querendo agir, você querendo do seu jeito. E a partir do momento que você entende, foi o que começou a... como eu posso dizer assim... Depois do luto existe luz, né? A partir do momento que você entende que existe um propósito maior de tudo isso e que não vai ser do seu jeito, mas que vai ser do melhor jeito, aí você cria forças, porque mãe tem uma facilidade em criar forças e vai, ruge como um leão, vai ficar até arrepiada. E vamos em frente, vamos, e o que for para ser feito eu vou fazer. Não vai ser do jeito que eu quero, eu nem quero mais que seja do jeito que eu quero, porque o do meu jeito não é o melhor para ele, não é o melhor para nada. E aí simplesmente encarar da melhor forma possível para que tudo fique bem. E aí quanto mais eu penso assim, mais as coisas melhoram, mais eu consigo, através das dificuldades, me colocar e poder passar alguma experiência para alguma mãe ou receber de outras também, então é uma troca sempre. Isso é o melhor de mãe, né? A gente quer sempre falar e ouvir falar. E ajudar outras mães que também estão nessa fase de luto, porque não é uma fase fácil. Tinha uma fase que eu não conseguia ir para outro lugar se não fosse na igreja e na terapia. Eu ia para a igreja e ia para a terapia. E foi muito maravilhoso, porque foram, no meu caso, o que me levantou. E hoje eu tô bem, o meu filho tá bem e tudo vai ficar bem cada vez mais. Sabe que no livro eu conto na introdução que quando acontece alguma coisa ruim, eu contei um episódio da minha vida que foi muito difícil para mim, a gente não quer imitar a Deus como pai. A gente quer que Deus imite a gente como pai. A gente acha que a gente já tem na nossa cabeça o modelo ideal. Então, por que Deus fez isso com a gente, sendo que a gente não faria com o nosso próprio filho? Então, eu acho que o segredo de todas as coisas está bem aí. A gente querer imitar e ouvir a paternidade de Deus e aprender a ser filha de Deus para poder aprender a ser mãe. Sim, porque naquele momento eu precisava do meu pai ali, o meu refúgio. E Deus foi totalmente o meu refúgio. E foi meu socorro na angústia, né? Então,
É muito lindo quando você... Salmo 46:1 mexe muito comigo, que diz, né, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque na hora da angústia, na hora daquela dor que ninguém passa igual, é Deus. E foi Ele que me sustenta, me sustentou e me sustenta até hoje para eu continuar sendo forte, sendo essa mãe que guerreia pelo meu filho. E que eu sei, porque eu sei que eu tenho um Deus maravilhoso que cuida de tudo. Ai, amiga, obrigada por você ter vindo tomar um café comigo. Você sabe que, olha, toda semana eu falo, fugiu num café, só que a agenda dessa pessoa é cheia, minha filha. Você acha que ela quer embelezar o Faville inteiro? Não dá. A agenda da mãe de 3 também não é fácil. É, tem que me livrar, tem que driblar 1, 2, 3. Mas obrigada por você dividir essa história, obrigada por você ser inspiradora e agora muito mais do que mais inspiradora. E mais assuntos, né, pra gente falar, debater, cafés, muitos cafés. É isso aí, vamos botar esses meninos tudo pra correr por aí enquanto a gente toma café, né? Obrigada, amiga. Amo muito você. Eu também.